Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Eu queria, primeiramente, agradecer a vocês por estarem aqui nessa quinta-feira, todas as quintas-feiras, né? É realmente com muito prazer, muito carinho que eu venho falar com vocês às quintas-feiras, ainda mais nesse momento, ainda mais com essa empresa e com esses produtos que é minha verdadeira paixão. Eu já trabalho com suplementação alimentar há 14 anos já fez 14 anos em empresas de marketing multinível e é realmente fantástico tudo que eu já vi nesses 14 anos de suplementação alimentar, de trabalhar com pessoas, é realmente fantástico. É o que a gente vê, o que esses produtos fazem na vida das pessoas. É muito gratificante, muito mesmo. Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth Ventura, né? Hoje eu gostaria de estar falando com vocês a respeito de um produto que eu aprendi a amar muito, que eu não conhecia. E, na verdade, eu nem gostava muito de mel, né? Mas eu acabei até usando. Hoje eu uso mel na minha casa, justamente depois que eu comecei a trabalhar na Atlântica Natural, que eu conheci a geleia real. E é desse produto que eu quero falar para vocês hoje. Eu acho que esse é o momento exato da gente estar falando de um produto tão importante nesse momento da vida dos brasileiros, né? Os tópicos dessa apresentação hoje é o que é a geleia real, porque às vezes a gente escuta falar a geleia real é boa para a imunidade. Mas o que é a geleia real? Por que ela é boa para a imunidade? Né? Tem pessoas, eu sou dessa forma, que é tipo criança, né? Se você não me explicar o porquê, eu jamais vou fazer o que você está dizendo para eu fazer. Você tem que me explicar o porquê. Eu tenho que entender o conceito da coisa. E deve ter muita gente aqui que é da mesma forma, por isso que todo o meu treinamento é baseado nisso, no porquê do produto, não só no produto em si, mas por que eu devo usar o produto, né? E quais são os nutrientes que compõem a geleia real, tá? Como ela vai agir no nosso organismo. E, por último, e não menos importante, como nós devemos consumir a geleia real diariamente. Como nós vamos colocar ela na nossa rotina. Esses são os tópicos da nossa apresentação de hoje. A geleia real é uma substância com textura consistente e cor leitosa. Ela é um pouco... as mulheres vão saber mais o que eu vou falar agora. Quando se faz mingau de maisena, a geleia real é muito parecida com o mingau de maisena, aquela mesma consistência, aquela cor leitosa, aquele branco leitoso, e aquela consistência grossinha, a geleia real é bem parecida. Eu conheci a geleia real mesmo, eu vi bem pertinho no apiário lá em Itatiaia, quando eu fui. É realmente fantástico. Para vocês verem o interesse que eu tive, né, nesse produto, que quando eu fui fazer uma viagem particular, eu fui no apiário, fui conhecer um apiário justamente porque eu queria me aprofundar mais com relação ao que eu iria falar, o que eu estava usando, né? Ela é expelida pelas abelhas operárias para alimentar as larvas das rainhas. E as rainhas, né, no caso. As larvas de operárias só consomem a geleia real por 4 dias, enquanto a abelha rainha ela é alimentada durante toda a vida dela. E a abelha rainha ela vive 40 vezes mais do que as abelhas operárias. E certamente devido a esse grande poder nutritivo que ela sobrevive muito mais. Os cientistas eles dizem que as operárias elas vivem menos justamente porque elas consomem menos. A importância toda
da abelha rainha, segundo os especialistas, está na quantidade de vezes que ela consome a geleia real. Ela é rica em uma proteína chamada royalactina, que altera o fenótipo da abelha comum para produzir uma abelha rainha, com ovários desenvolvidos e com um tamanho muito maior do que as outras abelhas. A geleia real, ela contém uma rica variedade de nutrientes, incluindo minerais como cálcio, cobre, ferro. Mulheres, vocês que menstruam muito, têm um fluxo muito intenso, a geleia real é fantástica, porque ela contém muito ferro, contém fósforo, silício, enxofre e potássio. E as vitaminas, ela contém vitaminas do complexo B, biotina, inositol e ácido fólico. Gestante, nos primeiros 3 meses, normalmente, os médicos passam para as mulheres, né, para as gestantes, qualquer suplemento à base de ácido fólico. Na geleia real, tem ácido fólico naturalmente, e é excelente para a formação do cérebro do seu bebê. É muito bom, é muito importante. Nos primeiros 3 meses de gestação, a mulher está ingerindo ácido fólico. E ingerindo a geleia real, né, é natural, não tem química, é fantástico, muito bom. Ela contém também antioxidantes, os polifenóis, ácidos nucleicos e gama-globulina, um potente imunoestimulante. Ácido nucleico é excelente para a pele, muito bom. Ela contém 17 aminoácidos diferentes. Para quem não sabe, o corpo humano, 20% do corpo humano, da parte sólida do corpo humano, é feita de aminoácido. Olha como a geleia real é importante para o nosso organismo. Incluindo os 8 aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. A gente tem que se alimentar bem para que o nosso corpo produza esses aminoácidos essenciais. Você consumindo a geleia real, o seu corpo vai estar produzindo, vai estar auxiliando o seu corpo a produzir esses aminoácidos que são essenciais para a sua pele e para os seus músculos. De acordo com um estudo publicado na BMC, em 2009, a geleia real combate o câncer, suprimindo o fornecimento de sangue aos tumores. Ela bloqueia, gente, olha que interessante essa informação. A geleia real, ela bloqueia o fornecimento de sangue e isso faz com que o câncer, ele diminua ou não evolua. Tem estudos já confirmando essa informação. Este efeito é devido ao ácido cafeico, um antioxidante do tipo polifenol. Além disso, os componentes lipídicos da geleia real neutralizam os efeitos hormonais do bisfenol A. O bisfenol A é um estrogênio ambiental encontrado em plásticos que estimula a proliferação de células cancerosas nas mamas, colo do útero e próstata, o que pode ajudar no combate ao câncer nesses órgãos. Nós estamos expostos a dezenas de estrogênios ambientais, causadores de câncer, através da água potável, através dos cosméticos, através dos utensílios plásticos. Quem tem hábito de esquentar comida em potes plásticos é simplesmente péssimo, é muito ruim. É muito ruim.
solta muita toxina o plástico. Botar também qualquer coisa quente no plástico é péssimo, é muito ruim, porque solta muita toxina. E essas embalagens também que já não são muito boas, né? Essas comidinhas que já vêm prontas, você esquentar a comida ali, além da comida já vir cheio de conservantes e corantes, você esquentou no plástico, acabou de matar a comida completamente. A oxidação de células pela ação de radicais livres leva ao surgimento de câncer, doenças cardíacas, envelhecimento acelerado e outras doenças degenerativas. Alguns alimentos têm enormes quantidades de antioxidantes, o que ajuda a prevenir o desgaste celular. Segundo um estudo publicado no Agricultural Food Chemistry em 2008, a geleia real contém quantidades elevadas de vários antioxidantes. Antioxidantes, não sei se todo mundo sabe, são anti-envelhecimento. O limão também é riquíssimo em antioxidantes. A geleia real da Atlântica Natural auxilia no processo da fertilidade. Segundo especialistas, o seu impacto sobre a fertilidade humana está ligado à royalactina, a proteína que torna a abelha rainha sexualmente viável e capaz de produzir milhões de larvas durante seu tempo de vida. Vários estudos mostram que a geleia real aumenta a fertilidade dos homens e melhora a motilidade dos espermatozoides, potencializando assim as chances de concepção. Ela também estimula a produção de estrogênio, estabilizando os ciclos menstruais em mulheres e ainda pode aumentar a libido de ambos os sexos. Tem efeito também na pressão alta. Olha que fantástico esse suplemento. As pesquisas revelam que algumas das proteínas encontradas na geleia real têm um efeito direto sobre os níveis de pressão arterial em seres humanos. Estas proteínas, combinadas com o potássio presente na geleia real, atuam como um vasodilatador para diminuir o estresse nos vasos sanguíneos, o que se reflete em redução na pressão arterial. Tem muita, eu não sei vocês, mas a minha mãe, ela tinha problema de varize e ela tinha mania, ela tinha hábito de tomar aquele AS infantil, justamente para afinar, né, o sangue e diminuir essa pressão. Infelizmente, a gente não tinha essa informação e ela se drogou com AS a vida toda, fez várias cirurgias de varize e talvez a geleia real, se ela tivesse consumido desde sempre a geleia real, hoje ela teria muito mais saúde, né, nos vasos sanguíneos, na perna dela. Hoje ela tem até um pouco de dificuldade para andar por conta disso. A geleia real contém os 8 aminoácidos essenciais necessários para produzir novas proteínas no organismo e manter o nosso metabolismo funcionando corretamente. Ela ajuda a aumentar a regeneração celular, impulsiona o crescimento do tecido muscular, aumenta a força óssea, ela melhora a função cognitiva. Quem tem dificuldade de raciocínio, né, de pensar rápido, ela pode estar ajudando. Ela otimiza os processos enzimáticos e hormonais do corpo. Mulheres sempre terá, né, junto com o nosso aparelho reprodutor, vieram vários problemas hormonais. A geleia real pode estar nos auxiliando nesse ponto. E resulta também muito mais saúde se você tiver com todas essas áreas equilibradas. A inflamação crônica é uma causa importante de doenças cardíacas e outras enfermidades degenerativas, como Alzheimer
osteoartrite e câncer. Um estudo feito no Japão mostrou que a administração da geleia real suprimiu a ação de diversos fatores inflamatórios. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: a minha filha, quando era bebezinha, a médica não passava dipirona para ela de forma alguma. Aí, uma vez eu perguntei para ela, mas a senhora passa esse alívio e esse alívio não resolve porque ela continua reclamando. Aí ela me disse o seguinte: olha, normalmente se passa dipirona para as crianças, por quê? Porque a dipirona, ela camufla a inflamação, né? E aquilo pode vir a se transformar numa doença ruim, ainda mais numa criança tão pequena. Então, o ideal é passar o alívio, no caso, que era o que ela passava para minha filha quando eu era pequena, porque não vai melhorar e você vai voltar aqui e a gente vai dar uma atenção maior para sua filha. E a gente não vai camuflar uma inflamação crônica que pode vir a trazer uma doença ruim para ela amanhã ou depois. Gente, depois disso, eu não posso ver uma criança com dor que eu falo para as crianças isso, procura outro médico, porque talvez a opinião de um outro médico seja diferente dessa e isso pode salvar a vida da sua filha ou de alguém da sua família lá na frente. Não se camufla a dor, né? A gente tenta descobrir o porquê dela. Alguns estudos mostraram que a geleia real tem uma ação insulínica, ou seja, ela ajuda na absorção e utilização da glicose sanguínea. Uma pesquisa publicada no Nutrition Journal de 2012 comprovou que a geleia real também age na tolerância à glicose, contribuindo para níveis mais baixos de glicemia, o que ajuda na prevenção do diabetes. Em um estudo japonês, os voluntários consumiram 6 gramas da geleia real por dia durante um mês. Os níveis de colesterol total e de LDL diminuíram significativamente. Né? E a indicação do nosso rótulo é que a gente consuma, né, do nosso técnico que fez invasou o nosso produto, é que a gente consuma uma cápsula por dia. Segundo os especialistas, a gente pode estar consumindo até 2 cápsulas por dia. E como eu sempre costumo falar, né, todas as quintas-feiras, não se toma suplemento, o mesmo suplemento, vários de uma vez só. Se você acha que existe a necessidade de você usar 2 cápsulas por dia da geleia real, você toma uma no almoço e uma no jantar. Por quê? O nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai absorver somente aquilo que ele precisa, o resto ele vai jogar fora, tá? Se você consome as 2 e ele só estiver precisando de uma, ele vai jogar a outra fora. Então, para você ter certeza que isso não vai acontecer, você toma uma cápsula no almoço, uma cápsula na janta, ou no lanche da manhã ou no lanche da tarde, para a gente ter a certeza que o nosso corpo vai estar absorvendo todos os benefícios da geleia real. E a gente não vai estar jogando produto fora. É uma coisa muito importante, muito importante. Suplementação é seguro, né? É seguro para pessoas saudáveis, não tem contraindicação para pessoas saudáveis. É muito importante quando a gente vai indicar um suplemento, a gente perguntar se a pessoa tem algum tipo de problema de saúde. E por incrível que pareça, às vezes a gente encontra uma pessoa de 20 anos, 25 anos, a gente acha que ela não tem problema nenhum de saúde, e indica um suplemento, e esse suplemento ele pode vir a piorar o quadro que ela está. Então, é sempre muito importante, quando você trabalha com suplementação alimentar, você fazer um excelente acompanhamento. Suplemento não é venda de produto, é conquista de cliente para a vida toda.
Anotem isso. Vender suplemento não é arrumar cliente. Vender suplemento é conquistar um cliente para a vida toda, porque uma vez o seu cliente vê que você realmente está preocupado com a saúde dele, você quer indicar o produto correto para que ele realmente tenha resultado, você pode ter certeza que o que você vender, ele vai confiar em você. Ele não vai precisar piscar os olhos, porque ele sabe que você está preocupado. E eu fico muito feliz porque na Atlântica Natural as pessoas estão muito preocupadas com isso. Durante a semana, várias pessoas me perguntam com relação aos produtos. Infelizmente, às vezes eu não posso atender na hora que eu estou ocupada, que eu trabalho, né? Mas sempre que eu posso, eu respondo o mais rápido possível e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que as pessoas que estão recebendo a suplementação da Atlântica Natural estão recebendo e estão felizes com o atendimento que elas estão recebendo, porque as pessoas estão realmente preocupadas em estar levando a saúde para essas pessoas. Uma coisa muito importante que normalmente não se fala quando se vende um suplemento é que determinados suplementos não são bons para determinadas enfermidades. O exemplo é a geleia real. Ela tem muitos benefícios, mas tem determinados tipos de público que não pode estar consumindo a geleia real, tá? Existem pessoas que têm alergia ao mel, têm alergia ao pólen e têm alergia à geleia em si. E a reação alérgica é muito forte. Então, a gente precisa perguntar para essas pessoas que, apesar de ser natural, existe esse problema. Eu já conheci gente que tem alergia a morango. Olha que coisa. Como você vai adivinhar que a pessoa tem alergia a morango? Na verdade, você não vai adivinhar, você vai fazer um acompanhamento, né? Um acompanhamento antes, durante e depois da venda também você tem que fazer esse acompanhamento. Então, a reação alérgica da geleia real numa pessoa que tem alergia a mel ou a pólen ou a ela própria é muito severa. E é muito sério isso. E uma outra coisa também são um outro público, né? São as pessoas que têm problema nos rins, as pessoas que têm cálculo renal. Ela não deve utilizar a geleia real. Por quê? Porque a geleia real é rica em vitamina C. Só por esse motivo, ela é rica em vitamina C. E quem tem problema renal, cálculo renal que seja, não é só problema severo renal, não. O cálculo renal não pode estar utilizando a nossa geleia real, tá? Caso ela queira utilizar, por favor, vocês falem para ela que ela precisa consultar o médico, que o médico vai estar passando para ela as informações, de preferência ela levar, né, o produto para ele, para ver a quantidade de vitamina C, se ela pode estar ingerindo, mas não vendam se não tiver certeza, tá? E então era isso que eu queria passar para vocês, a importância da geleia real, a importância de você estar fazendo um excelente acompanhamento do seu cliente. É muito importante que você realmente pergunte para ele o que exatamente ele tem, qual é o objetivo dele quando ele vai usar determinado suplemento. E nós temos um guia de produtos da Atlântica Natural, ali nós temos todas as informações. Quem não tiver esse guia, pode me chamar no privado, que eu vou estar passando o guia para vocês. Se alguma informação do guia estiver confusa para você, pode me chamar no privado também, que a gente, se for preciso, eu ligo para você, a gente conversa pelo telefone e eu vou estar te explicando direitinho que você não entendeu. Eu não vou soltar a sua mão enquanto você não entender o que está sendo dito no guia, tá bom? E eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui até essa hora, nessa quinta-feira.
Desejar a todos vocês que fiquem com Deus e um ótimo final de semana e até quinta-feira, tá? Da semana que vem. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, que eu vou responder. E se tiverem também, quiserem me passar alguma dica, algum feedback também, eu agradeço, tá? E vou receber. Então, da minha parte é só. Fiquem todos com Deus, uma ótima restinho de quinta-feira, um ótimo final de semana abençoado.